Bom dia, nono ano. E aí, como foram de férias? Mesmo ainda sem poder fazer aquilo que a gente queria, né? Pelo menos imagino eu, que nas férias a gente tem aquela visão de que a gente tem que viajar, tem que passear, tem que ir em um monte de lugar, e esse ano ficamos tolhidos de muita coisa, né? Mas espero que a gente, todos nós ainda vamos sair dessa, se Deus quiser. Imaginava eu que fosse tão mais rápido, mas pelo jeito ainda não, né? Daqui a pouco nós estamos em aula, eu já estou gravando a aula um pouco para depois a gente discutir. Voltei a Kant, por quê? Para vocês se lembrarem um pouco, porque daí nós vamos discorrer. Sabendo que Kant é alemão, o nome dele mesmo é Immanuel Kant, ele é de 1724 e faleceu em 1804. Se você perceber, é um mundo muito novo, que na divisão tradicional da história é chamado de mundo moderno, que vai do século XV ao XVIII, e ele inicia no mundo chamado contemporâneo, que é o XVIII até hoje, né? Onde nós estamos. Então está tendo muita mudança ainda no mundo, claro que vocês estão vendo aí essas mudanças a cada momento, a nossa história muda. E ele então, ele vai acreditar que a filosofia deveria responder a 4 elementos que, segundo ele, era fundamental, que era o que posso saber, como devo agir, o que posso esperar e o que é o ser humano. Então ele acreditava que essas questões eram fundamentais. E aí depois ele vai discorrer que o ser humano, em determinado momento, ele atinge a maioridade. De que maneira? Numa obra que é chamado O que é a Ilustração, ele vai sintetizar esse otimismo iluminista. Claro que nós já vimos o que foi o iluminista, nós estamos bem, ele está bem aí nesse momento, onde a razão está reinando, onde eles querem luz para aquilo que era considerado por eles trevas. Então ele vai falar que o ser humano ele é guiado pela própria razão agora, e ele agora não se deixa mais enganar por crenças, tradições, opiniões alheias. E eu quero muito falar para vocês, porque o que acontece muito nisso aí é que acaba tendo muita interpretação errônea em relação a muitos dos filósofos. Porque quando ele fala em acabar pelo fato de estar vivendo iluminismo, esse momento contemporâneo é o iluminismo, então ele fala que o ser humano agora, ele tem a condição de não se deixar enganar por crenças, tradições e opiniões alheias. Então isso quer dizer que o quê? O homem, ele toma uma nova postura. O ser humano agora, ele tem uma nova postura diante de todas as coisas. A monarquia absolutista já havia caído, já havia algum tempo, eles não admitem mais um monte de coisas que são impostas porque eles lutam, e aquelas crenças infundáveis. Então, tem alguns que se tornam realmente ateus, sim, outros, óbvio que não. Porque eles estão lutando por aquilo que é só desvincular de coisas que hoje eu tenho condições, segundo Immanuel Kant, devido a esse momento racional do ser humano. Então, ele fala o seguinte: o ser humano como um ser agora dotado de razão e liberdade. E isso é o centro da filosofia kantiana. Por quê? Porque o ser humano agora, ele é livre e ele é dotado da razão. Se eu, então, sou um homem dotado de razão, segundo a visão de Immanuel Kant, eu tenho condições de decidir. Então eu opto por algumas coisas. Por isso que ele vai falar que isso é o centro da visão dele.
E os seus estudos partem da investigação do quê? Sobre as condições das quais se dá o conhecimento, realizando o exame crítico da razão. Então, o ser humano agora ele tem condições de fazer uma leitura inteiramente crítica. E aí a obra mais célebre dele é a Crítica da Razão Pura. Nela confessa, aqui o autor coloca assim, nela confessa que Rumi o havia despertado pela primeira vez em seu sonho dogmático e instituiu o que ficou conhecido Tribunal da Razão. Depois, seu exame do agir humano, que é a ética, daria origem aos textos da Crítica da Razão Prática, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Metafísica dos Costumes. Outro aspecto importante da obra de Kant são as reflexões a respeito da estética presente na crítica do juízo. Ou seja, isso tudo aqui que ele está falando, que Kant vai desenvolver, é em detrimento dessa questão que o ser humano ele acaba amadurecendo. Segundo o ser humano, ele amadurece. A partir do momento que ele amadurece, ele tem condições de desenvolver todos esses pensamentos. Olha aqui para vocês verem, eu volto agora porque eu acho isso aqui mais importante para ser destacado. Descreve o processo de ilustração como sendo a saída do ser humano de sua menoridade, ou seja, um momento em que o indivíduo, como uma criança que cresce e amadurece, torna-se consciente da força e independência, autonomia, de sua inteligência para fundamentar sua própria maneira de agir sem a doutrinação ou tutela de outrem. Então agora o ser humano adquire, a partir daqueles questionamentos fundamentais, que é o que posso saber, como devo agir, o que esperar e o que é o ser humano. E também guia-se, o ser humano guia pela própria razão e desvincula de tudo aquilo que o aprisionava, e ele adquire a liberdade. Isso é o quê? Isso é o amadurecimento. Ele saiu de uma faixa etária da menor idade e adquiriu a maturidade. Por isso que Kant ele desenvolve dessa maneira. E aí ele vai citar os tipos de juízos que ocorrem. Aí ele vai falar aqui tipos de conhecimento dele. Os tipos de conhecimento é o conhecimento empírico, o conhecimento puro. E depois ele vai falar dos tipos de juízo, que é o juízo analítico, sintético, o analítico, o sintético e o a posteriori. Que isso tudo nós vimos no passado, mas eu vou dar uma pincelada rapidamente a respeito disso aí, para vocês, então, depois a Revolução Copernicana, que ele volta lá naquilo que vocês já viram a respeito de Copérnico. Então, eu vou falar. Na aula eu vou falar mais a respeito disso. Vou dar aqui só para vocês irem se lembrando. Então, assim, as questões mais importantes do pensamento de Kant é o problema do conhecimento. A crítica da razão pura. Ele distingue duas formas básicas do conhecer. Então, ele fala que para eu conhecer existe duas formas, que é o conhecimento empírico e o conhecimento puro. O conhecimento empírico, aquele que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos, isto é, o que é posterior à experiência. Por exemplo, para fazer a afirmação, este livro tem capa verde, foi necessário ter primeiro a experiência de ver o livro e assim conhecer a sua cor. Portanto, trata-se de um conhecimento posterior à experiência. Então, olha aqui, se esse livro é de capa verde, porque foi preciso a experiência de ver o livro e assim conhecer a cor, porque ele acredita que o quê? Que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos.
Isto é, o que é posterior à experiência. Por quê? Porque para eu saber que é livro, já tinha feito uma experiência. E para eu conhecer cor, segundo ele, também já havia tido isso. O conhecimento puro, que é o a priori, é aquele que não depende de quaisquer dados do sentido. Então, eu já não preciso desses sentidos dos quais eu utilizei. Ou seja, que é anterior à experiência, nascendo puramente uma operação racional. Exemplo, afirmação, juízo. Duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Não se refere a esta ou aquela linha paralela, mas todas. Constitui assim um conhecimento universal. Além disso, é uma afirmação que, para ser válida, não depende de nenhuma condição específica. Trata-se portanto, de um conhecimento necessário. Então, ele é universal, eu não preciso, não utilizo os meus sentidos para que isso seja afirmado. Então, fica aí. As aulas posteriores que eu vou gravar vai ser também, e as atividades que eu posteio, aliás, que eu estou postando para vocês, a partir dessa semana vai ser sobre Kant, tá? Então fica aí e daqui a pouco a gente se encontra, tá? Um beijo no coração.